graça e a paz do Senhor, irmãos e irmãs. Motivo de muita alegria nós estarmos reunidos mais uma vez nesta noite para louvarmos, adorarmos ao Criador, ao Deus que nos chama para adorá-lo na beleza da sua santidade. E nós nos reunimos nesta noite, mesmo na distância, você na sua casa, nós aqui na igreja, enquanto estamos preparando esse momento de louvor e adoração ao nosso Deus, nós estamos aqui reunidos para adorar ao Deus Criador. E nesta noite nós vamos, assim, agradecer a Ele pela oportunidade que Ele nos deu de podermos cultuar ao Seu nome, de podermos adorar a Ele na beleza da Sua santidade. E queremos também agradecer a Deus pela sua vida, que nesse momento se dispõe a parar o seu tempo, o que você está fazendo para vir adorar a Deus, a vir ouvir a voz de Deus nesta noite. Então, nós vamos estar assim iniciando essa noite, orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela oportunidade que nós temos de estarmos reunidos para adorá-lo. Soberano e eterno Deus, mais uma vez nós nos reunimos, ó Deus, em torno do Teu nome, diante de Ti, ó Deus, para Te adorar na beleza da Tua santidade. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão nesta noite. Tudo o que acontecer aqui, ó Deus, seja para impactar as nossas vidas, falar aos nossos corações, e que a Tua graça repouse sobre cada família, ó Deus, que está no seu lar. Ó Deus, abençoa cada um de nós nesta noite para o louvor da Tua glória. É que nós Te oramos e nós Te agradecemos nesta noite, Pai. Amém. Eu quero convidar ainda os irmãos a abrirem, mesmo dos seus lares, aí, abrirem as suas Bíblias, no Salmo de número 89, versos de 1 a 7, e nós vamos estar assim fazendo esta leitura juntos, você aí e eu aqui. Vejamos o que diz a palavra do nosso Deus, no Salmo 89, versos de 1 a 7. Cantarei para sempre as Tuas misericórdias, ó Senhor, os Teus lábios proclamarão a todas as gerações a Tua fidelidade. Pois, disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A Tua fidelidade Tu confirmarás nos céus, dizendo, fiz aliança com meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a Tua posteridade e firmarei o Teu trono de geração em geração. Celebrem os céus as Tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a Tua fidelidade. Pois quem nos céus é compatível ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é soberano, tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Palavra do Senhor, e que apliquemos essa palavra em nossos corações nesta noite, uma palavra que nos chama para celebrar ao Senhor com alegria. E nesta noite nós vamos declarar que, ó Rei sublime e majestade e glória, é a sua grandeza sobre nós. Ouçamos o ministério de louvor nesta noite, que vai estar assim adorando ao Senhor. Sublime majestade e glória sobre as milícias do celeste além. Ouve o louvor, os hinos de vitória dos que de Ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Nos altos céus, augustos anjos soam, glória eterna ao soberano amor. Em coros salvos com fervor entoam o nome ilustre do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Santo és, ó Deus, reinando eternamente, tem sobre o mundo império sem igual. Teus são a terra
em tudo opera o teu poder real. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Ó Santo Deus, nos polos vê prostrados ante o fulgor da resplandente luz. Junto aos teus pés os filhos resgatados, servos inúteis salvos por Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que elevam os céus. Amém, irmãos. Nós ouvimos o louvor e nesse momento nós temos na nossa liturgia a oportunidade de confessar os nossos pecados ao Senhor. E o hino que nós ouvimos é um convite para que nós possamos vir aos pés do nosso Deus. Ele diz: vinde, ó remidos, filhos de Deus, dai vossas glórias que nos elevam aos céus. Então, nessa noite, nós temos essa oportunidade de nos curvar diante da presença do Senhor. Mas antes, nós vamos estar fazendo a leitura do livro de Atos, capítulo 2, versos de 38 a 40, que nos diz assim a palavra de Deus. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, nós temos a oportunidade de nos curvar diante da presença do Senhor nesse momento e orar a Ele confessando os nossos pecados, como a palavra de Deus nos ensina. Soberano e eterno Deus, nós somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que nós temos de nos lançar diante da Tua presença nesta noite e podermos, ó Deus, confessar ao Senhor os nossos pecados, ó Pai. Recebe, ó Deus, nosso pedido de perdão diante do Teu trono de graça. Fala, Senhor, aos nossos corações nesta noite, nos fazendo arrependermos, ó Pai, dos nossos pecados e nos tornando livres, ó Deus, para que nós possamos continuar adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade. Essa é a nossa oração de confissão, em nome de Jesus Cristo, ao qual nós Te oramos e nós Te bendizemos, ó Deus. Amém, Senhor. Ministério de Louvor. A Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das Tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a Ti, minha vida a Ti consagrei. Meus dons e talentos são para Te servir, meus dons preciosos são Teus. Não vejo razão na minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem Tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar. A Tua palavra escondi, a Tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar com
das tuas águas bebi, para ser uma oferta agradável a ti. Minha vida te consagrei, meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilha. Amém, irmãos. Nós ouvimos nessa noite o louvor, depois do momento de confissão, um hino que chama a nossa atenção para que nós possamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. E nesse momento nós temos a oportunidade de, mais uma vez, podermos guardar uma porção dessa palavra em nosso coração nesta noite. E eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 116, versos de 1 a 9, que nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo 116, versos de 1 a 9. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livrastes da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então, nessa noite, nós temos a oportunidade de ainda louvarmos ao Senhor, declarando que Ele é exaltado sobre as nossas vidas. E que nós possamos, assim como a palavra de Deus no verso de número 9 nos diz, andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Então louvemos ao Senhor, adoremos ao Senhor nesta noite. Ministério de Louvor. Seu santo
santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém, irmãos. Nós temos a oportunidade nesse momento agora de acolhermos a palavra de Deus. E nós vamos estar fazendo uma oração de iluminação pelo reverendo Carlos André. Soberano, eterno Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, ó Deus. E neste momento, ó Pai, nós queremos te pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que a Tua palavra, ó Deus, penetre nos nossos corações nesta noite e que nós possamos, ó Deus, absorver o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, ao qual nós te oramos e nós te bendizemos, ó Pai. Amém. Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Meu irmão, minha irmã, esse é o momento da palavra do Senhor, que você possa tomar a sua Bíblia aí mesmo da sua casa e junto comigo faça a leitura em Deuteronômio capítulo 8, verso 1 a 10. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina a seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que sai dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romoeiras. Terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela tua terra que te deu. Amém. Oremos. Bondoso Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa alcançar esse irmão, essa irmã que ouve esse culto online nesse instante. Que a tua mão esteja sobre o teu servo, para que possa falar, para que possa orientar a tua igreja com a tua santa palavra. Que o teu Santo Espírito possa agir em nós e o teu nome seja nisto glorificado. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala dos momentos que precederam a entrada do povo de Israel na terra de Canaã. E Deus está falando ao povo, ainda com Moisés vivo, né? Deus está falando à sua nação
de como eles devem proceder quando eles entrarem na sua terra. Então Deus está falando ao povo para que o povo não esquecesse do que Deus tinha falado, o que Deus tinha dito. E essa pode ser o título da nossa mensagem, né? Não esqueça do que Deus disse. Não esqueça o que Deus diz. Aqui nós vamos falar de 3 verdades que o Senhor falou para o povo e que também fala aos nossos corações. O povo ia entrar na terra prometida e eles precisavam manter-se fiéis ao Senhor e aos seus ensinamentos. O povo não podia abrir mão disso, porque Deus estava colocando essa ordem para que fosse obedecida. Então nós temos aqui pelo menos 3 verdades que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. A primeira encontra-se no verso 1, quando o texto nos diz: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sobre juramento aos vossos pais. A primeira coisa que Deus está dizendo para o povo não esquecer é: não se esqueça dos meus mandamentos. Vocês podem esquecer de várias coisas, mas não se esqueçam dos meus mandamentos. Deus sabia que o povo que estava no deserto era um povo que teria dificuldades para guardar a lei de Deus, para guardar a palavra do Senhor, quando estivesse inseridos na terra de Canaã, junto a povos pagãos, povos que tinham outros costumes, outras religiões. Deus então alerta ao seu povo que eles precisam guardar o seu mandamento, para evitar a prática idólatra e assim não sofrer as consequências do seu pecado sendo levado para o cativeiro. Deus alerta a nação de Israel. Essa é a primeira verdade. O texto está nos dizendo, o Senhor falando à nação de Israel: não se esqueça de guardar os meus mandamentos. Não se esqueça de mim. Não se esqueça do Senhor. Mas ainda o texto nos fala de uma segunda verdade que Deus traz para o seu povo. A segunda verdade se encontra do versículo 2 até o versículo 5, onde nós podemos escutar Deus dizendo à nação de Israel: não se esqueça do que eu já fiz por vocês. Durante 40 anos o povo andou no deserto. Durante 40 anos o povo viu Deus mandar o manjar do céu. Viu Deus tirar água da rocha. Viu Deus dar vitória a eles em batalhas. Eles viram muitos milagres. Mas também aconteceram aquelas coisas que não se dava para se notar a olho nu, prontamente, mas que Deus diz que a roupa deles durante esses 40 anos não se gastaram. E que os pés deles também não se incharam. Então, a bênção do Senhor os conduziu. O Senhor estava com a sua mão sobre eles, abençoando a jornada do povo pelo deserto durante esses 40 anos. E como o texto lido nos informa, esse tempo de caminhada no deserto foi um tempo de provação, onde Deus estava trabalhando para humilhar o povo, para que o povo pudesse entender que o avançar deles pelo deserto e a entrada triunfante sobre a terra de Canaã tinha a ver com a mão de Deus, com o feito do Senhor em prol do seu povo. E aí Deus então está dizendo: não se esqueça do que já fiz por vocês, não se esqueça dos milagres e das bênçãos, não se esqueçam de onde eu tirei vocês, por onde os conduzi e aonde vocês vão entrar. Quando vocês chegarem lá, não deem as costas para mim. Não quebre a aliança que eu tenho com vocês. Porque se vocês me obedecerem, vocês comerão o melhor da terra. Vocês terão a bênção do pacto. Mas se vocês desobedecerem, vocês sofrerão a consequência da infidelidade de quebrar a aliança. Então Deus está dizendo para o povo: não se esqueça do que já fiz por vocês. E aqui Ele está lembrando a história do povo de Israel. E lembrar
A história era importante para o povo não preservar nos seus corações o orgulho, para o povo não pensar que eles mesmos tinham conseguido triunfar e assim se esquecessem do Senhor, né? Esquecer do seu passado, esquecer que foi Deus quem os fez vencer por todo o caminho e era Deus quem estava conduzindo eles à posse da terra prometida. Deus está dizendo a eles: não se esqueçam de tudo que eu fiz. Mas ainda uma terceira lição, que o texto nos traz, palavra dos versos 7 a 10 e depois no versículo 18, o Senhor diz: não se esqueça das minhas promessas. Quando a gente lê o versículo 7 em diante, em especial lendo o verso 9, a gente vê assim: terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Olha só, o Senhor está dizendo para eles aqui, o Senhor está dando a eles uma promessa. Na verdade, o Senhor renova, né, a sua promessa, para que o povo entenda que quando eles entrarem na terra prometida, eles vão usufruir de dádivas vindo das boas mãos do Senhor. Então, Deus faz aqui uma promessa, e lá no versículo de número 18, nós vemos o Senhor dizer assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Deus, ele coloca uma condição. Deus tinha uma aliança com o povo. A aliança, um pacto, era algo frequente na cultura daquele tempo, naquela região ali onde o povo de Deus estava peregrinando. E o Senhor usa desse modelo, fazendo um pacto. Ele, o soberano, né, o suzerano, e o povo, o vassalo, aquele que faz um pacto com Deus. E cada um cumpriria a sua parte no pacto para que o pacto fosse cumprido, para que as promessas do pacto acontecessem. Então, o povo de Israel, eles estavam diante de uma promessa dupla. Se eles obedecessem ao Senhor, então eles comeriam o melhor da terra, eles usufruiriam das bênçãos daquela nova terra. Mas, se eles desobedecessem, como o povo que estava instalado naquela terra de Canaã, Deus diz: então vocês serão punidos, vocês sofrerão as consequências. As promessas da aliança, do pacto, as promessas eram claras: obediência, bênção; desobediência, castigo; prosperidade ou destruição. Era a promessa do pacto. Então Deus cumpria. É tanto que quando o povo desobedeceu, o povo foi levado cativeiro para a Babilônia, como nós conhecemos a história. Lá na frente o povo esqueceu do que Deus disse. Aqui nessa noite nós estamos falando sobre esse tema. Não esqueça do que Deus diz. Não esqueça do que Deus diz na sua palavra, do que Deus diz ao seu povo, à sua igreja. Não esqueça do que Deus diz. E aqui nós vimos 3 pontos. Primeiro, não esqueça dos mandamentos de Deus, porque quando você esquece dos mandamentos de Deus, você esquece de Deus, esquece do Senhor. Segunda coisa que falamos aqui até agora, não esqueça dos feitos de Deus. Israel não podia esquecer dos feitos do Senhor com eles nos últimos 40 anos. E por último, não se esqueça das promessas de Deus. Não se esqueça daquilo que Deus tem prometido ao seu povo. E aí, diante dessa verdade, desse texto, nós pensamos em Jesus Cristo. Nós olhamos para Cristo, nos lembrando daquilo que Ele é e daquilo que Ele fez por nós. Olhando o texto, lembramos de Cristo e da sua obra, daquilo que Ele fez em favor do seu povo.
como no Antigo Testamento Deus fez em favor de Israel, libertando o povo hebreu, tornando uma nação e dando uma terra a essa nação. Nós temos recebido de Deus o perdão dos nossos pecados, fomos libertos da escravidão do pecado. Nesse caminho, nesse meio tempo entre a libertação e a vida eterna, nós estamos fazendo uma jornada nesse mundo. E enquanto estamos nessa jornada, Deus está conosco e Ele tem feito coisas extraordinárias em nosso favor, pelas quais não podemos esquecer. Quando olhamos para o texto, nos lembramos também de que, como o povo de Israel, nós somos dependentes de Deus, somos dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto nós caminhamos nessa vida e muito mais na eternidade. Olhando para esse texto, nos lembramos ainda de como deve ser as nossas vidas, de como nós precisamos ser fiéis a Deus, como Cristo foi fiel ao Pai, como nós precisamos ser fiéis a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, em toda a nossa conduta, vivendo como Ele viveu, uma vida reta, íntegra, de fidelidade. Ele é o padrão de fidelidade para nós. É dessa maneira que também nós devemos viver. E antes de terminar, ainda quero trazer essa passagem, a aplicação desse texto para os nossos dias, para os nossos corações. E a primeira coisa da aplicação que eu quero destacar é que nós precisamos lembrar de guardar, de viver e de compartilhar os mandamentos de Deus com outras pessoas. Nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer do que Deus diz. E Deus disse a Israel, e Ele diz a nós, nesse tempo, que nós devemos guardar o seu mandamento, os seus mandamentos, a sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, que nós devemos guardar os seus ensinamentos, a sua lei. Mas também, o texto nos faz pensar que nós podemos aplicar essa passagem às nossas vidas, lembrando que nós também temos uma história com Deus. Muito já foi feito por Deus em nosso favor. Talvez algumas coisas que a gente não perceba tão claramente, como a roupa durante 40 anos do povo do deserto que não rasgou-se, né? Os calçados que não se gastaram, os seus pés que não se incharam. Às vezes a gente não consegue perceber as bênçãos de Deus do dia a dia, o pão nosso de cada dia. Às vezes não percebemos que as nossas vidas e que tudo ao nosso redor não foge ao controle de Deus, mas pelo contrário, Deus está com a sua mão posta sobre nós para nos conduzir. Mas às vezes nós nos esquecemos dos mandamentos de Deus e nos esquecemos daquilo que Deus faz por nós. A nação de Israel fez isso. E por vezes nós também fazemos isso. Não se esqueça do que o Senhor nos diz, do que Deus nos fala nas Escrituras. E por último, meu irmão, minha irmã, não deixe que novos tempos, novos momentos, novas experiências ou circunstância na sua jornada levem você a se esquecer das promessas de Deus. Às vezes nós vivenciamos experiências assim maravilhosas com o Senhor, mas quando começa a vir as provações, as lutas, ou mesmo quando as coisas estão indo bem, nós esquecemos de Deus, esquecemos das vitórias que já tivemos com Ele e esquecemos das promessas, que são tantas. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vou para o Pai preparar lugar para vir buscá-los. E tantas outras passagens da Bíblia que o Senhor Jesus Cristo nos dá como promessas, que nós devemos manter viva a nossa fé por conta dessas promessas. Se nos esquecermos das promessas de Deus, então a gente esquece que Ele virá outra vez aqui, que Ele virá buscar a sua igreja, o seu povo, os que creem no seu nome, aqueles que rejeitaram o mundo e o pecado para seguir a Cristo. Não homens perfeitos, não mulheres perfeitas, mas pessoas que entenderam o caminho que deveria seguir e assim passaram a seguir a Cristo. Quando erra, conserta o seu andar. Mas às vezes
nós esquecemos das promessas, esquecemos daquilo que Deus tem feito por nós e aquilo que Ele fará, as promessas dEle no futuro. Não esqueça que Deus tem uma aliança com o seu povo. Não se esqueça que Deus tem uma aliança com você. Que você fez uma aliança com Deus quando recebeu Ele como o seu Senhor e Salvador. E você que ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, você também pode construir uma aliança com Deus. Ou melhor, Deus construirá uma aliança contigo. É só você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E essa aliança nos fala de um Deus que cuida de nós nesse mundo e muito mais na eternidade. As nossas vidas, elas sempre estão debaixo das poderosas mãos de Deus. Para encerrar, não se esqueça do que Deus diz. Não se esqueça do que Deus faz. Não se esqueça de quem é Deus. Guarde isso no teu coração. Que o Senhor abençoe a sua jornada. Que o Senhor nos abençoe em nossa caminhada. Que a gente não use da desculpa da pandemia para esquecermos do que Deus diz, do que Deus faz, de quem Deus é. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça da sua palavra. Não se esqueça do seu amor, da sua graça, do seu favor por nós. Que Deus te abençoe. Amém. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oremos
ao Senhor, terminando esse culto. Baixe aí a sua cabeça, mesmo de casa, oremos juntos. Bondoso Deus, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de adoração ao Teu nome. Te agradecemos por Tua palavra que falou nossos corações, que o Senhor possa trabalhar as nossas vidas a partir desse texto, que a gente possa, ó Deus amado, guardar o ensino que a Tua palavra nos traz, que a gente não se esqueça daquilo que o Senhor tem falado ao longo dos séculos, da Tua revelação, aquilo que o Senhor tem nos dado na Tua palavra, que a gente não se esqueça dos Teus benefícios, de tudo que o Senhor tem feito por nós, que a gente não se esqueça da Tua bondade em nosso favor, e que a gente não se esqueça, que a gente não deixe para trás as Tuas promessas, vivas e verdadeiras. Que a gente possa entender que hoje mesmo vivemos debaixo das Tuas promessas, que o Senhor está cumprindo a promessa de estar conosco. E que esperamos, ó Deus amado, pelo cumprimento de outras promessas. No nome de Jesus Cristo, Pai, nos abençoe. Amém. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, 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 oh. Todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Teus atos de justiça se fizeram manifestos. Oh, hey, hey, hey. O Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Oh, oh, hey, nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Quem não temerá, quem não glorificará Teu nome? Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só Teu nome é santo. Quem não temerá, não glorificará Teu nome. Ó Rei das nações, quem não Te louvará, pois só o Teu nome é santo.